formos fazer uma recapitulação histórica, indo lá em Salomão, nós temos que Salomão, isso está lá no livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, também Crônicas, nós podemos entender melhor esse contexto histórico. Nós vemos que Salomão não ouviu o Senhor, não seguiu as leis do Senhor e se casou e teve concubinas que eram das terras, cananitas, edomitas, mulheres que o Senhor havia dito que ele não deveria casar, porque os judeus não deveriam casar com as mulheres daquela terra, nem vice-versa. Nós vimos então que Salomão não seguiu a ordem do Senhor, ele teve várias concubinas, casou com princesas da terra, e nós vimos que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Nós vimos que para agradar as suas mulheres, ele ergueu templos, ele colocou postes ídolos, ele trouxe idolatria para a terra de Israel. E nós vemos que o Senhor então anunciou juízo a Salomão, falando que iria tirar parte da terra, não dele por amor a Davi, mas sim do filho dele, Roboão. E nós vemos então que Roboão assume como o novo rei depois da morte de Salomão, e nós temos lá esse contexto que Roboão, ele coloca tributos pesados sobre o povo. Ele não ouve os sábios mais velhos, mas sim os mais novos, e aí há então uma divisão. Nesse ínterim nós temos então que Jeroboão, o Senhor envia um profeta Jeroboão e anuncia que ele seria rei sobre 10 tribos. E avançando nós temos então, por conta do juízo de Deus, a divisão entre norte e sul. Israel, que era uma nação única no período de Davi, no período de Salomão, agora no período de Roboão, com o juízo de Deus, ele perde 10 tribos das 12 de Israel. Então nós temos a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, Judá, o reino do norte, Israel. Nós vimos isso lá em Oséias, esse contexto histórico. Nós vimos que o profeta Oséias foi um profeta levantado por Deus para anunciar mensagem de arrependimento e juízo ao povo do norte, ao povo de Israel. E durante o decorrer da história, nós vemos que Jeroboão, que assumiu o reino do norte, justamente por causa dos pecados de Salomão, cometeu também os mesmos pecados. Nós temos que o contexto de Jeroboão é o contexto ali do reino do norte, onde ele ergueu vários ídolos, vários templos, para que o povo não descesse a ajudar e assim pudesse ficar por lá mesmo. Nós temos então um período de sincretismo religioso, onde o povo de Deus adorava o Deus verdadeiro por meio de sincretismo, por meio de meios cultuais que era feito a Baal e outros deuses, misturando a religião verdadeira ao único Deus com a religião falsa a Baal e outros deuses da época. E nós temos então que por conta disso o Senhor levanta profetas e anuncia juízo ao reino do norte. É um chamado de arrependimento do povo e juízo de Deus, e o povo não se arrepende, continua inseridos nesse contexto de idolatria, adorando a Deus e adorando a outros deuses. Sincretismo religioso. Então, aquilo que o profeta Oséias anunciou que nós vimos, e outros profetas também, se cumpre, porque o reino do norte é invadido pelos assírios, uma grande potência da época, e eles são levados cativos em 722 a.C., cumprindo o juízo que Deus havia anunciado por meio dos profetas, e nós vimos por meio do profeta Oséias. Não sei se os irmãos se lembram, mas quando nós fomos expostos ao livro de Oséias, nós vimos que Oséias também profetizou em relação a Judá, anunciando que se Judá não viesse a se arrepender, aquilo que aconteceu com o norte iria acontecer também com o sul. E o profeta Abacuque está inserido no contexto justamente do sul. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Nós vimos então que em 722 o reino do norte é destruído, invadido pelos assírios, e o povo de Deus que estava no norte é levado para o cativeiro. O reino do sul ainda é preservado, Judá ainda é preservado. Mas parece que a mensagem de Deus por meio dos profetas e o juízo aplicado pelo povo assírio como instrumento de Deus ao povo do norte não surtiu efeito para que Judá viesse a se arrepender. Eles continuaram inseridos no contexto de idolatria e no contexto de pecado. Roboão, filho de Salomão, estava governando sobre o sul. E nós temos então
que no ano de 621 a.C., Judá havia experimentado um grande avivamento por meio do rei Josias. É importante a gente demonstrar isso. Cerca de 100 anos depois da invasão do Reino do Norte, Deus levanta por meios extraordinários. A lei do Senhor é descoberta no templo. O rei Josias fica ciente disso, e nós temos ali o contexto que ele rasga as suas vestes de arrependimento, e por meio do rei Josias existe um grande avivamento na nação de Judá, no Reino do Sul. E Deus então, o juízo que havia anunciado a Judá é suspenso por amor a Josias, porque Josias promoveu grande reforma e um grande avivamento da parte de Deus, de modo que ele chamou o povo e renovou a aliança, renovou os termos do pacto, e todo o povo disse amém. Ocorre que o filho de Josias, Jeoaquim, não manteve a mesma reforma do pai. Uma geração posterior, menos de uma geração depois, em Judá, Jeoaquim matou o profeta Urias, Jeoaquim perseguiu o profeta Jeremias, Jeoaquim queimou o rolo com a profecia que Deus havia mandado escrever e entregue a ele para que ele viesse se arrepender juntamente com o povo. Ele pega o rolo, a palavra de Deus, e lança no fogo e manda prender e matar Jeremias. E nós temos aquele contexto ali que Jeremias foi ocultado por Deus e preservado. Mas esse é o filho de Josias, um pai, um rei que promoveu uma reforma para o povo, que trouxe avivamento, que fez com que Deus exercesse misericórdia, não trouxesse juízo. O seu filho não promoveu a mesma coisa. Joaquim foi um rei perverso, um rei que promoveu a violência, a injustiça e a idolatria no Reino do Sul e Judá. Lembrando que o Reino do Norte já estava destruído, tinha levado cativo. E é nesse contexto, contemporâneo ao profeta Jeremias, que nós temos aqui um profeta que nós vamos estudar hoje, que nós vamos expor hoje, vamos ser expostos, que é o profeta Abacuque. Abacuque está nesse contexto do reinado de Jeoaquim. E nós vamos ver no texto de hoje, e durante todas as pregações do livro de Abacuque, como o Senhor exerce o seu governo de forma soberana, muitas vezes silenciosamente. Aparentemente inerte, mas o Senhor não cessa de trabalhar, como Jesus Cristo falou, que até hoje o Pai trabalha. Nós vemos isso porque enquanto o profeta vai levantar dilemas morais, dilemas pessoais em relação ao problema dele pessoal com Deus, nós temos um Deus governando no globo e levantando nações e destruindo nações. O povo assírio, que foi o povo responsável por destruir o Reino do Norte, não foi o povo que passou sem juízo. O Senhor levanta um outro povo para disciplinar os assírios. Nesse contexto global, enquanto Judá estava se achando protegido, cometendo atrocidades, idolatrias, achando que eles não seriam destruídos, apesar que eles eram o povo de Deus, eles tinham ganhado diversas guerras, Deus estava com eles. E quando eles estavam tranquilos e serenos, pecando contra o Senhor, quebrando a sua lei, nós temos que Deus silenciosamente estava mudando o contexto global em torno de Judá. Qual era o contexto global, irmãos? 100 anos atrás, a grande potência era o Egito e a Assíria e a Síria. Os assírios, que tinham invadido o Reino do Norte, uma grande potência, iriam enfrentar agora, 100 anos depois, os babilônios. Essa era a potência que o Senhor estava levantando no contexto histórico aqui. Enquanto o povo achava que podia fazer todas as coisas, Deus estava silenciosamente levantando um outro povo, o povo chamado, o povo da Babilônia, também chamado caldeus aqui no texto, que é um povo que vai ser instrumento de Deus para punir o seu povo de Judá, que é o contexto que nós vamos ver no decorrer da exposição de Abacuque. E os babilônios são aqueles que são os juízos de Deus para os assírios. Eles destroem os assírios, ganham a guerra dos egípcios, e o Egito volta para sua terra. Os assírios perdem a guerra, são destruídos, e nós temos uma grande promoção expansionista dos babilônios. Os babilônios estão crescendo ali no Oriente, estão expandindo, dominando territórios. E é justamente nesse contexto de expansão que Judá, que aparentemente está tranquila, vai enfrentar o juízo de Deus por meio dos babilônios. Então esse é o contexto global que está ocorrendo aqui.
O livro de Abacuque foi escrito justamente nesse período do reinado de Joaquim e da expansão da Babilônia, no período ali de 609 a 598 a.C. A estrutura do livro nós podemos trabalhar aqui, que uma primeira parte, e aqui é interessante porque o profeta Abacuque, diferente dos outros profetas, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, outros profetas, eles tinham uma mensagem da parte de Deus para o povo, uma mensagem chamando o povo ao arrependimento e uma mensagem demonstrando que se o povo não viesse se arrepender, Deus viria com juízo. Aqui o profeta está inspirado por Deus, porque ele é um profeta de Deus, é um servo de Deus. O que nós vamos ler aqui é a palavra de Deus. O Espírito inspirou o profeta Abacuque, e a inspiração não foi para levar uma mensagem para o povo de Judá. A inspiração foi para que o próprio profeta levantasse dúvidas em relação ao agir de Deus. Isso é muito interessante. O profeta Abacuque não está levando uma mensagem ao povo, ele está levantando dúvidas sobre como Deus age, ele está levantando dúvidas sobre a santidade e justiça de Deus, porque tudo que cerca ele em Judá demonstra que Deus não está se preocupando com o seu povo. Aparentemente, parece que Deus largou o seu povo. Parece que realmente Deus está fazendo com que os ímpios prosperem, de que a maldade ela seja proliferada perante Judá. E é esse contexto que nós vamos ver aqui, um contexto de violência, um contexto de injustiça, um contexto de corrupção, um contexto de grande maldade, um contexto que demonstra que parece não existir um Deus, mas Deus está agindo. Ele inspirou o seu profeta, e o seu profeta levanta dúvidas, porque Deus quer que ele levante dúvidas. Ele está inspirado por Deus para levantar dúvidas, porque as dúvidas que serão levantadas pelo profeta serão respondidas pelo Deus soberano. E no final nós veremos um profeta que antes, duvidoso em relação ao seu Deus, ora, glorifica a Deus com grande alegria, mesmo no contexto de mazelas, de calamidades que ele enfrenta. Nós podemos então ver a estrutura do livro de Abacuque, uma estrutura que o profeta levanta queixas contra o Senhor, mas a segunda parte o Senhor responde ao profeta falando que o povo seria punido por meio dos babilônios, dos caldeus. Depois ele levanta uma segunda queixa ao Senhor: por que os babilônios? Porque o povo ímpio e perverso vai ser instrumento de Deus para punir o seu próprio povo. E nós temos então uma segunda resposta de Deus, mostrando que os babilônios não sairiam impunes, porque Deus está governando soberanamente. E no final desse livro nós vemos uma oração do profeta, louvando ao Senhor por sua soberania, por sua santidade e justiça. Esse é o livro de Abacuque. Esse é o livro que nós vamos, pela graça do Senhor, nos deleitar. E é um livro que nós vamos ver que é atual para nós. O profeta Abacuque, que falou inspirado por Deus há 7, 6 séculos antes de Cristo, é uma mensagem que é atual a nós, mais de 2.500 anos depois. É uma mensagem atual a nós. Os homens continuam perversos, corruptos, e muitas vezes nós achamos que Deus está indiferente em relação às dores dos justos, dos homens bons. Vamos então ler. Hoje nós vamos nos deter aos versos 1 a 4 do capítulo 1 de Abacuque. Vamos ler a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe e ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos compreender, guardar, aprender e obedecer, como nós vimos no devocional do irmão Jael pela manhã. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até aqui, irmãos. Logo no primeiro verso nós vemos então uma sentença que é revelada ao profeta Abacuque. A palavra sentença aqui, do hebraico, é utilizada aqui a palavra massá, que significa justamente um peso, um fardo.
A ideia de sentença aqui é uma ideia de que Deus está transmitindo, está entregando ao profeta Abacuque um fardo, um peso, que é a notícia que ele dará nos versos a seguir, que nós veremos no próximo domingo. Então, a palavra sentença aqui é justamente isso. A mensagem de Deus para Abacuque não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem agradável aos ouvidos, não é uma mensagem que em primeiro momento trará esperança ao profeta. Nós veremos que Deus está anunciando destruição de Judá. Deus está prenunciando calamidade. Nós veremos isso no seguinte: como se deu isso na história, a destruição de Judá. Fome, cidade sitiada, destruição do templo. A mensagem não era leve. Nós nos coloquemos no lugar do profeta Abacuque, um homem servo de Deus, um homem justo, um homem que busca obedecer os preceitos de Deus, um homem que está clamando por justiça, está recebendo da parte de Deus que o seu povo será disciplinado duramente, que haverá destruição do povo do pacto. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem de grande peso, não é uma mensagem fácil de ouvir. Então a sentença que é entregue nesse primeiro verso ao profeta Abacuque, no verso seguinte inicia então o profeta Abacuque levantando o seu questionamento contra o Senhor. E quando ele levanta esse descontentamento, esse questionamento ao Senhor, nos versos 2 em diante, nós conseguimos entender aquilo que nós vimos na introdução sobre o reinado de Joaquim. Aqui é o reinado desse rei ímpio, desse rei perverso. E qual é o contexto que o profeta está inserido? Ele fala no verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Podemos perceber aqui que o profeta vem clamando ao Senhor há um bom tempo. Esse clamor não é de agora. Até quando eu clamarei? O profeta Abacuque, ele está orando ao Senhor, ele está clamando ao Senhor, e ele não está obtendo resposta do seu Deus. Deus aparentemente está inerte, aparentemente está indiferente com toda a situação calamitosa de Judá. Percebemos que o profeta realmente também era um servo do Senhor, porque o profeta Abacuque, ele não está se conformando com a situação da sua nação. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão. Nós conseguimos imaginar o profeta andando por Judá, andando ali por Jerusalém, e vendo a violência ocorrer aos seus olhos, vendo o inocente sendo oprimido pelos homens maus. A ideia aqui é que ele está presenciando um crime, e ele grita violência, ele aponta para o criminoso, e não há quem salve. Ele não é escutado por Deus, a violência ainda continua ocorrendo. A ideia aqui, quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa sofrendo um determinado abuso, e a gente, numa situação de impotência, gritar e pedir socorro a alguém e não há quem apareça. É nós ligarmos para a polícia e nenhuma autoridade comparecer para resgatar aquela pessoa que está sendo vítima de um crime. Essa é a ideia. O profeta está gritando por ver, ele está acusando, ele está apontando, existe violência, mas não há quem salve. Deus continua indiferente. E esse homem justo, um homem temente a Deus, ele questiona a santidade do seu Deus. Por que esse Deus que é santo, um Deus que ele tem visto, o Deus do pacto que é santo, 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 esse atributo de Deus, porque é um Deus triplamente santo, tem permitido que o seu santo veja a iniquidade? Porque esse Deus tem feito com que ele veja a opressão? Porque é um Deus santo, 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 tem permitido isso? Porque esse Deus do pacto, um Deus que muitas vezes se levantou com mão forte para salvar o seu povo, não tem feito isso? Por que Deus não está fazendo isso? E nós conseguimos ver nesses questionamentos tanto um contexto caótico que estava ocorrendo ali, no contexto de Abacuque, um contexto
que realmente a violência, a iniquidade e a opressão estão prevalecendo sem freios, sem limites. É maldade para todo lado, irmãos. O contexto aqui que o profeta está falando é uma nação que é a nação de Deus, é Judá. São judeus praticando violência contra outros judeus. São judeus oprimindo a outros judeus. São pessoas circuncidados no seno do povo de Deus, filhos de Abraão, povo que Deus libertou com forte no Egito, povo que viu milagres, prodígios e maravilhas de Deus nas guerras, na preservação desse povo. É um povo que tem agido como pagãos, é um povo que tem adorado a outros deuses, é povo que tem cometido homicídio, que tem matado os seus conterrâneos, os seus concidadãos. Um povo cruel, um povo violento, um povo que exprime também o seu rei Joaquim, que perseguia os profetas, que prendia o profeta, que lançava a palavra de Deus no fogo para que não viesse ser lida e ouvida por outras pessoas, no chamado de Deus ao arrependimento. Esse é o contexto, esse é o contexto. É por isso que o Abacuque esse profeta está clamando a Deus. Por que o Deus Santo está permitindo tudo isso? Por quê? E ele continua: pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Irmãos, a ideia aqui é que há conflitos para toda parte. Ele continua: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Esse contexto ele fala que há contendas, o litígio se suscita. A palavra litígio aponta para a demanda judicial. A ideia aqui é que existem conflitos para todo lado. E esses conflitos inclusive tornam litígios, demandas judiciais que são levadas aos juízes de Judá para que eles resolvam, para que eles promovam justiça. Muitas vezes o rico estava oprimindo o pobre. Muitas vezes o valente estava sendo violento contra o mais fraco. E os mais fracos clamavam por justiça, clamavam para que o seu direito fosse estabelecido. E o contexto que Abacuque está não é um contexto de justiça. Ele vai falar que a lei é frouxa. Ele vai falar que a justiça nunca se manifesta. O nível de perversidade e crueldade que estava no povo de Deus, Judá, é um nível tão grande que até o sistema de justiça deles estava corrompido. Havia corrupção e maldade para todo lado. A lei era afrouxada por aqueles que deveriam praticá-la, zelar por ela e fiscalizar o seu cumprimento. A lei era transgredida, não tinha efeitos para aquele que transgredia a lei. Não havia punição. A ideia aqui é uma ideia de impunidade. Os homens quebram a lei, causam danos a outras pessoas e eles saem impunes dessa situação. E são cada vez mais incentivados a multiplicar a sua maldade e a sua crueldade, porque não há freios para a sua maldade. Não há limites, não há restrição. E parece que Deus está inerte em relação a isso. Porque Deus está fazendo com que o seu profeta, o seu santo, assista tudo isso. E aparentemente ele está silencioso. Aparentemente Deus está sentado no seu trono muito distante, somente assistindo isso. Esse contexto não coaduna, aparentemente, parando por aqui, com um Deus que é um Deus imanente. Parece que nós estamos diante de um Deus somente transcendente. O Deus que criou está longe, distante, não se relaciona com a sua criação, com o seu povo. Não parece ser o Deus do pacto, um Deus que falou que eu serei o seu Deus e vós serão o meu povo. Cadê o Deus do pacto? A justiça é torcida, os juízes são corruptos, os julgamentos são parciais. A ideia aqui é que eles são corruptos, eles recebem propina. Aquele que paga mais é aquele que vai ser favorecido.
Aqueles que são amigos dos juízes são aqueles que serão favorecidos. E os fracos e os pobres continuam sofrendo a iniquidade. A pior coisa que tem é um sistema judicial corrupto, porque não há quem faça justiça. Isso tem criado uma grande dor dentro do profeta. Por isso, essas palavras do profeta é proferida contra Deus. Nós conseguimos imaginar um coração angustiado assistindo isso dia após dia, anos após anos, e ele não vê Deus agir. Esse é o contexto que Judá se encontrava. Nós podemos fazer um paralelo, por isso que eu disse na introdução que o livro de Abacuque é um livro que é atual. Se os irmãos repararem, se os irmãos até aqui leram com atenção, parece que é o contexto que nós estamos inseridos. A lei é frouxa, o sistema judicial muitas vezes corrompido, muitas vezes o homem perverso, ele faz como o profeta falou aqui: gritar-te-ei violência. Muitas vezes nós vemos vídeos por aí de pessoas sendo encurraladas, vítimas sendo encurraladas e não há quem salve. Nós vemos aqui que o justo, o perverso cerca o justo, não é isso que nós vemos na nossa nação? O perverso cercando o justo, fazendo a maldade, oprimindo e saindo impune. O livro de Abacuque, irmãos, é um livro atual para nós. Porque assim como ele está vendo uma sociedade corrompida, uma sociedade sendo governada por um homem cruel, um homem que promove iniquidade, um homem que quebra a lei de Deus, um homem que se rebelou contra o Senhor, e um povo não inocente que segue na mesma linha dele, nós temos, infelizmente, tristemente, a mesma coisa ocorrendo na nossa nação. Quando nós olhamos para o nosso país, nós vemos violência. Todos os dias nós vemos casos de corrupção. E como são julgados esses crimes de corrupção? O que acontece nas fases recursais quando se chega na última instância de justiça? Esses homens saem livres. Bilhões desviados da saúde, mais bilhões da educação, mais bilhões. Nós temos filas no SUS, nós temos educação precária, nós temos o pobre sofrendo, e a elite do poder com lagosta, com talheres de prata. Não é diferente. Antes um reino, agora uma democracia, mas homens perversos como antes, num povo não muito diferente. Quando nós fazemos um diagnóstico da nossa nação, do nosso povo, é um povo que a corrupção faz parte do nosso DNA. É um povo que se corrompe por pequenas coisas. É um povo que busca vantagem nas pequenas situações. É um povo que tem os seus governantes justamente refletindo aquilo que esse povo pratica todos os dias. Porque aqueles que são servidores públicos, por exemplo, sabem o que ocorre nas repartições públicas, sabem dos bens que são desviados, do papel higiênico, do detergente. E aqueles que desviam são aqueles que apontam o dedo para a corrupção dos grandes. Um povo corrupto, um povo que oferece dinheiro ao guarda municipal, um povo que oferece dinheiro ao policial para o carro não ser apreendido, um povo que se revolta quando as autoridades estão restringindo o mal, um povo que não é harmonioso com as autoridades, mas um povo que não gosta das autoridades, um povo que não se submete facilmente às autoridades, um povo que nutre ódio pelas autoridades constituídas por Deus, como nós vimos lá em Romanos capítulo 13. O sistema judicial corrupto, leis frouxas, olha o nosso sistema criminal, as leis penais, pessoas que estupram, pessoas que cometem latrocínio e 4, 5, 6 anos estão na rua de novo, pessoas que já têm 7, 8, 9, 10 homicídios e são soltos pelo sistema de justiça para matar e estuprar novamente. A lei de Deus não está influenciando a nossa nação.
As nossas leis estão se afastando cada vez mais da lei de Deus. E então nós vemos o perverso vivendo tranquilamente, certo da impunidade. Eu vi certa vez um vídeo que compara um preso no Brasil recebendo a sentença e um preso nos Estados Unidos recebendo a sentença. Nos Estados Unidos, um preso, quando recebe a sentença, a lei é tão pesada, ali um crime com sentença de pena perpétua, muitas vezes pena capital, morte, nós vemos aqueles homens chorando, muitas vezes caindo no chão, porque era pesada a lei, eles vão sofrer o peso do crime cometido. Quando nós vamos ver vídeos dos presos do Brasil recebendo a notícia da sentença, eles estão tranquilos. Muitos deles conversam no pé do ouvido do advogado e riem. Eles zombam das nossas leis, porque as nossas leis são frouxas, assim como as leis de Judá estavam sendo afrouxadas. Os homens perversos, eles seguem tranquilamente, a maldade é multiplicada, assim como em Judá. E, infelizmente, irmãos, o justo sofre e o pobre é explorado. Não há justiça. Nós vimos que em Judá, além do contexto social, nós tínhamos um contexto espiritual. Nós vimos que no contexto do reinado de Joaquim é um contexto onde o profeta é perseguido, ou seja, há uma oposição clara àqueles que são os oráculos de Deus, que transmitem os oráculos de Deus. A palavra de Deus foi queimada, há uma oposição à palavra de Deus, os homens não querem ouvir a palavra de Deus. Há a promoção da idolatria, o povo se afasta de Deus e adora outros deuses no lugar do Senhor. Nós não estamos num contexto espiritual diferente. Basta olhar, vai para o YouTube, pesquise, veja nas redes sociais o que ocorre naquilo que deveria ser um culto a Deus. Nós vemos a mercantilização da fé. Nós vemos dentro de igrejas, área VIP, aquele que dizima mais, aquele que é mais influente, ele tem um acesso priorizado na igreja. Ele entra para um lugar diferente, ele assiste, porque não é cultura, ele assiste o culto de um lugar diferente. A igreja com as pessoas importantes, ricas. Nós vemos nessas igrejas leilão, pessoas doando o relógio, o pastor leiloando durante o culto a Deus. Nós vemos o desprezo à palavra de Deus. Nós vemos o culto que não segue os preceitos revelados por Deus. Deus não é o centro do culto. Cristo e o seu Evangelho não é o centro do culto, mas sim o dinheiro, mas sim a promoção pessoal. Não há mais aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios: nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Não pregamos a nós mesmos. Não há isso hoje. Homens envaidecidos, homens que trazem testemunhos de si mesmos, homens que palestram no púlpito onde a igreja e o povo de Deus deveriam ouvir e se alimentar pela palavra de Deus. Há um afastamento da lei do Senhor. Pergunta sobre a lei de Deus. Pergunta sobre o decálogo. Pergunta sobre o 5º mandamento. Pergunta sobre o 4º mandamento. Não há lei. O povo de Deus se afastou da lei do seu próprio Deus. E qual é a consequência disso, irmãos? Adultério nas igrejas, imoralidade sexual, jovens antes do casamento tendo relações sexuais e participando da Santa Ceia como se nada tivesse acontecendo, muitos em liderança, subindo no púlpito, muitos presbíteros, oficiais administrando a Santa Ceia, a igreja cheia de imoralidade, homens viciados em pornografia. Essa é a consequência do afastamento da lei do Senhor. Se não há lei, tudo é permitido. Se não há lei, eu posso adulterar. Se não há lei, eu posso fornicar. Se
Se não há lei, eu posso adorar o dinheiro, o meu trabalho e ter outros ídolos. Afinal de contas, o pecado não é a transgressão da lei. Se tira a lei, não há transgressão. Não foi isso que Judá estava fazendo? Afrouxando a lei, se afastando dos preceitos do Senhor. Infelizmente, Cristo, que é o supremo pastor da igreja, não tem sido ouvido por os pastores da igreja. Os pastores não trazem palavra da parte do Senhor Jesus Cristo. Os pastores trazem palavras de si mesmo para si mesmo. É um culto que não é vertical, não é um culto do povo de Deus subindo para o Deus Todo-Poderoso, triunfo, que está sentado no seu trono, recebendo aquele culto que Ele colocou de acordo com a sua palavra revelada a nós. Mas é o culto dos homens para si mesmo. É o culto onde todo mundo faz o que quer. É o culto onde eu adoro no púlpito da igreja com a minha moto, como nós vimos na rede social. Uma pessoa levando uma moto num momento solene no culto e acelerando essa moto, dizendo que ele estava louvando a Deus com a sua moto. Não há solenidade, não há reverência, não há respeito. Os homens ímpios reverenciam mais os juízes dos tribunais do que o povo de Deus reverencia o seu Deus quando entra na igreja. E os pastores são coniventes com isso. Os pastores sabem da imoralidade sexual, os pastores sabem dos adultérios, os pastores sabem dos vícios de pornografia, e eles nada fazem. Não há disciplina eclesiástica mais na igreja. As pessoas vêm como estão e ficam como querem estar. E aí nós olhamos a igreja que tem milhões de adeptos à fé cristã. A sociedade que tem milhões de adeptos à fé cristã é uma sociedade que tem se corrompido cada vez mais. Olha o nosso estado. Olha os números de homicídios. Em uma semana, 800 carros roubados. Uma semana não, 3 dias. Sexta, sábado e domingo, 800 carros roubados. O narcotráfico dominando cada vez mais o território, expandindo cada vez mais o território do Barricadas. Não parece que existem milhões. Esse contexto que nós estamos inseridos, irmãos, é tão atual quanto o contexto de Judá. E quando nós, os crentes, olham para as notícias, olham para tudo isso, olham para essa calamidade, muitas vezes nós somos tentados a duvidar que existe uma força divina agindo nisso. Judá estava vivendo tranquilamente na sua idolatria, na sua corrupção, na sua violência. O profeta, um homem justo de Deus, estava inconformado com essa situação. E é justamente isso que parece. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, parece que Deus realmente abriu mão. Parece que Deus abriu mão do estado do Rio. Deus não tem mais nenhum compromisso com esse estado, principalmente. O estado com os maiores índices, acompanhado ali do Nordeste. Homens, como nós vimos, o pastor Júnior que nos visitou aqui, do Rio, homens com um fuzil na porta da igreja. Membros tendo que cumprimentá-los e pedir autorização para passar pela barricada e pontuar a Deus. Homens com fuzil na frente da igreja. Parece que Deus realmente não tem mais nenhum compromisso. E como fica nós, o povo de Deus, nós, aqueles que pela graça do Senhor e pela graça da obra do Espírito Santo em nós na santificação, temos sido preservados pelo Senhor, temos perseverado pela graça do Senhor? Como nós ficamos diante disso? E aqui nós vamos para a última parte da exposição, que é justamente as aplicações. Nós vimos que o contexto é caótico, tanto em Judá como em nossa sociedade. Nós vimos que a violência é promovida, que o sistema judicial é corrupto, que o homem mau prospera contra os ímpios, contra os justos. Há iniquidade para todo lado, tanto na esfera eclesiástica como na esfera social.
e nós estamos seguindo no mesmo rumo. Sociedade corrupta e igreja corrupta. O que nós aprendemos com esses versos até aqui? A primeira coisa, irmãos, assim como o profeta, nós devemos reafirmar a nossa crença da existência de um Deus soberano. Nós vimos isso lá em Romanos capítulo 8. Deus falou por meio do apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive a calamidade. Todas as coisas cooperam. Diante de uma situação dessa, nós devemos agir como o profeta Abacuque. Nós não devemos omitir os nossos questionamentos e realmente viver uma vida como se Deus realmente tivesse largado de mão. Mas Deus nos chama a levantar uma dúvida honesta, a levantar questionamentos. Assim como o profeta Abacuque está fazendo nesses versos, ele será respondido por Deus adiante. Nós devemos não nos conformar com esse século, mas buscar renovação na nossa mente. O profeta não se conformou com o contexto de Judá. Ele não se conformou que o povo do pacto estivesse entregue a uma situação de iniquidade e de opressão. E nós também, como povo de Deus, não devemos nos conformar com a realidade da nossa nação. Não devemos nos conformar com a realidade da nossa igreja, das igrejas do Brasil. Nós devemos clamar. Houve um clamor de Abacuque, um clamor por justiça, um clamor de um profeta que não se conformou. Nós devemos, com o mesmo som, a mesma voz do profeta Abacuque, clamar a Deus por justiça, levantar ao Senhor em oração tudo isso que nós vemos sendo praticado em nossa nação. Orar a Deus e assim nós reafirmarmos que existe um Deus imanente, um Deus pessoal, um Deus que ouve o seu povo, um Deus que não está sentado num trono diferente, de costas, mas um Deus que, de maneira que nós não sabemos, não compreendemos os seus decretos, e está governando para o nosso bem. Assim como ele estava governando para o bem dos justos lá em Judá. Nós veremos no final do livro o louvor do profeta a Deus, depois que ele entende a soberania e os desígnios de Deus anunciado para Judá. As dúvidas, irmãos, fazem parte da caminhada cristã. Deus utiliza as dúvidas para o fortalecimento da fé. Não somos chamados a ter uma fé cega. Nós somos chamados por Deus a levantar questionamentos honestos, questionamentos na palavra. O irmão Vitor trouxe isso uma vez pela manhã. Há uma diferença quando um crente levanta questionamento para quando um ímpio levanta questionamento. As dúvidas do ímpio levam à destruição e um afastamento cada vez maior de Deus. A dúvida do crente, Deus utiliza como instrumento para fortalecer a sua fé. Assim como o profeta está questionando e levantando dúvidas a Deus, ele será respondido à frente. Da mesma forma, nós devemos, assim como os salmistas fazem diversas vezes, levar a Deus as nossas angústias, levar a Deus os nossos questionamentos, confiando, esperando. O profeta esperou por muito tempo, mas ele foi respondido. Nós devemos ser longânimo, aguardar no Senhor, porque Ele não tarda em responder a nós. Ele responde no tempo oportuno. E nós, com certeza, temos testemunhado isso em diversas circunstâncias das nossas vidas. Clamores que foram levados a Deus e respostas que nós tivemos de Deus na hora exata, na hora certa. Outro ponto, já dito aqui, o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão fartos. Nós não devemos nos conformar com essa situação. Toda vez, irmãos, que nós cauterizamos a nossa consciência e a maldade já não nos traz mais incômodo, infelizmente é isso que ocorre. As pessoas que moram em comunidades no Rio de Janeiro, elas já cauterizaram a consciência.
elas já normalizaram o narcotráfico, elas já normalizaram passar por corpo baleado. Isso já não suscita mais uma grande surpresa, diferente de nós que estamos afastados aqui. Mas o Senhor não nos chama a nos conformar. Toda vez que nós vemos a injustiça, a maldade, a violência, nós devemos ter fome e sede de justiça. E aqui novamente nós conectamos com o Romano, porque em Romano nós vimos que Deus é o nosso vingador, Ele é o nosso juiz. Nós devemos levantar em oração ao Senhor com fome e sede pela justiça, sabendo que existe um vingador, sabendo que existe um Deus em que todos os homens prestarão conta diante dele, sabendo que os juízes corruptos, os juízes parciais, sabendo que as autoridades corruptas, sabendo que os líderes da igreja que não promovem Cristo, não pregam a palavra, mas trazem divisões, mas promovem maldade e perniciosidade dentro da igreja, serão julgados por Cristo. Se de um lado nós devemos ter fome e sede de justiça, por outro lado nós devemos confiar que os homens maus não passarão impunes. Muitas vezes nós nos esquecemos que existe o julgamento de Deus. Deus está julgando hoje, e Ele julgará fatalmente no dia do juízo. Todos os homens estarão diante de Deus, diante do Filho de Deus, e serão julgados. Nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso advogado fiel, seremos livrados, porque o sangue dele foi derramado sobre nós. A justiça de Cristo será novamente reafirmada no tribunal de Deus, e nós não seremos julgados, porque Cristo pagou por isso. Mas os homens que não têm a Cristo como advogado fiel, que não têm o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, que intercede até hoje por nós, sofrerão um peso eterno. Irmãos, a condenação é ser pisado pela ira de Deus eternamente. Não ocorrerá destruição da alma. A palavra de Deus diz que os ímpios serão pisados eternamente por Deus. Nós temos visto aqui que o inferno não é um lugar onde reina Satanás. O inferno é onde Deus reina com a sua ira. É um lugar criado por Deus, onde os homens que lá serão lançados não enxergarão a face misericordiosa, a face de amor, mas verão unicamente a face da ira de Deus, e serão pisados por Deus eternamente, por causa dos seus pecados. É por isso que nós pregamos o Evangelho de Cristo. É por isso que Deus até hoje fala por meio do seu povo, chamando os homens ao arrependimento. Nós vimos aqui, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Deus tem anunciado o Evangelho por meio da sua igreja, chamando o povo ao arrependimento. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Tempo de arrependimento. E não somente tempo de arrependimento aos ímpios, mas também tempo de arrependimento para nós. Como igreja de Deus, muitas vezes nós, como crentes, somos atormentados, tentados por Satanás e pela nossa própria cobiça, e muitas vezes nós sucumbimos, de tal modo que a nossa consciência começa a ser cauterizada e o pecado já não traz tanto nojo. Nós perdemos a noção de que quando nós pecamos, nós ofendemos o Espírito Santo que está habitando dentro de nós corrompemos o templo do Espírito. Nós, como povo de Deus, temos cometido muitos pecados. E o problema não são os pecados em si. O problema é como nós lidamos com os pecados. O problema é uma vida sem arrependimento. O problema é encarar o pecado como se ele não ofendesse tanto o caráter de Deus. Toda vez que nós mentimos, nós ofendemos o caráter santo de Deus. Toda vez que nós cobiçamos, nós ofendemos o caráter santo de Deus. Toda vez que nós negligenciamos nossos compromissos com a igreja de Cristo, nós levantamos ídolos no lugar de Deus. E nós ofendemos o caráter santo de Deus. Nós não podemos brincar com o pecado, irmãos.
nós não podemos mitigar o efeito do pecado. O pecado afeta não a nossa salvação, mas afeta a nossa comunhão com Deus. Nós sofremos, e Deus, por um breve período, Ele vira o seu rosto de nós e nos deixa entregues aos nossos pecados, como disciplina. Quem já passou por isso sabe da angústia que nós sofremos, das dores, porque Deus realmente parece que virou as costas para nós e nos abandonou os nossos pecados. Mas graças a Cristo, porque o Espírito Santo, Ele age no momento oportuno, por meio da Santa Palavra, e nos aviva novamente a viver uma vida de retidão e santidade. O arrependimento, o Evangelho é para os ímpios e para nós todos os dias. Nós precisamos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo todos os dias. E por fim, irmãos, lá em Salmo capítulo 2, em Romanos capítulo 8 também, nós vemos ali que existe governo da parte de Deus. E o Pai, Ele diz que Ele está governando e colocando todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Salmo 2, Deus vai falar que Ele ri, Deus zomba dos ímpios, dos reis que se levantam contra Ele. Deus ri. Quem são eles para se levantar contra o meu ungido? Em Romanos capítulo 8 nós também vimos isso. Deus está governando de maneira soberana. Isso para o nosso bem. Nós devemos confiar no governo de Deus. Assim como Abacuque mais à frente irá confiar. Nesse momento ainda não. No momento que nós vimos as suas angústias. Nós podemos, possamos, irmãos, desses versos que nós fomos expostos, relembrar aquilo que nós estamos vendo. Que nós não venhamos a nos conformar, que nós venhamos agir como profeta, levantar um clamor a Deus, pedindo e clamando a Deus: Senhor, venha a nosso favor, socorra-nos, exerça a sua justiça, confiando que o seu governo Ele fala. Ele fala. Bem, vamos orar. Senhor,